vou me apresentar um pouco para vocês. Eu sou a professora Karen Sturzenegger, eu sou professora da Faculdade Vicentina, sou doutora em teologia. A minha área é teologia e sociedade, então eu trabalho temas relacionados à sociedade, à igreja, teologia, novos movimentos eclesiais, direitos humanos, é, a relação da religiosidade com o indivíduo. E hoje a gente vai falar, então, de uma personalidade, né? A aula essa formação de hoje, ela vem trazer, então, esse tema, que falar sobre alguém que se fala muito, né? Mas muitas vezes nós temos um conhecimento, assim, preliminar sobre esse grande teólogo, que é o Bento XVI, né? E também, às vezes, a gente tem uma visão, assim, errada, né, do Bento XVI, às vezes a gente tem uma visão, assim, de que ele tem um único perfil como teólogo, ou então que, às vezes, as pessoas falam, não, o Bento XVI, o Joseph Ratzinger, tem um perfil muito conservador, etc. Mas antes de eu começar a minha aula, para a gente falar sobre ele, eu queria ouvir de vocês. O que que vocês sabem sobre o Bento XVI? Me contem aqui para mim, seja o que for, da teologia, da formação, de quem é esse teólogo. Se vocês alguma vez já estudaram Bento XVI, já fizeram algum estudo, algum conhecimento, contem aqui para mim. Quem que vai começar falando? Bom, pelo que eu sei, o Bento XVI ele participava daquela corrente da novela e teologia, né? Junto com outros teólogos ali, como Henri de Lubac, que ele tentou fazer aquilo que o Concílio Vaticano II desejava, né? Trazer a linguagem da igreja para uma linguagem mais moderna também, né? Para ser Uhum. compreendida, né, pelo homem de hoje. Isso mesmo, Vinícius. Obrigada, Vinícius, pela tua conta. Vamos estudar hoje. Eu não entendi, mas é porque travou aqui. A senhora pode repetir? Não, eu perguntei quem mais sabe sobre Bento XVI, quem mais tem algum conhecimento que poderia compartilhar além de você, Vinícius. Olha, o que eu sei sobre Bento XVI, que muitos falam que provavelmente foi o maior teólogo do século passado e também do início desse século, Uhum. é um papa que tentou também trazer uma união entre aqueles que, a maioria que celebra o rito da o rito novo do pós-Concílio Vaticano II e o rito antigo, né? Ele era ele respeitava e gostava muito, né, do rito antigo, e daí ele queria trazer essa união, Ah, você né? está falando da questão da reforma litúrgica. Isso, exatamente, né? Ele gostava tanto que muitas coisas que já não se via há muito tempo, com o papado de São João Paulo II, ele resgatou algumas coisas um pouquinho antigas, né, como Casula Romana, entre outras coisas. E também participou do Concílio Vaticano II, foi um dos grandes nomes do concílio, na parte Uhum. teológica, e inclusive eu tenho um livro dele para ler Ah, sobre é? liturgia. Qual Eu livro? tenho, Qual eu livro? tenho O Espírito da Liturgia. Eu tenho um livro, Uhum. tenho esse livro ainda para ler, eu não consegui pegar para ler ainda, mas é algo que eu quero pegar para ler um dia, porque é um grande teólogo da nossa igreja, um grande nome da, da igreja moderna, então, mais ou menos Uhum. isso. Legal. Mais alguém que gostaria de comentar aqui, gente? O que vocês sabem? O que vocês ouvem falar do Joseph Ratzinger?
Todos aqui são do propedêutico? Eu vejo que o Luiz, você é diácono, Luiz? A informação propedêutico foi ano passado e Aham. esse ano já temos as ordens sacras, né? Então, estamos em formação ainda. Eu, Ai, que eu estou em Belém do Pará, lindo, aí, aqui. Belém do Pará. Tá É, calor, né, Luiz? Tá calor. a calor, eu tomando chimarrão aqui, é que eu sou do sul, né? Então, acaba levando a cultura para cá e conciliando aí e tal, né? Aqui em Mas, Curitiba. é, eu realmente entrei porque eu estou fazendo o pós-diaconato aí na Faculdade Vicentina, e aí foi passado no grupo, né? E me interessei em participar, em conhecer, né? História, enfim, todo. Acredito que seja um tema bem interessante para a gente participar. Que bom. Bom, gente, então vamos lá. Passa o slide para mim, por favor, João, por gentileza. Vamos falar um pouquinho aqui sobre quem foi Bento XVI, né? Quem foi Joseph Ratzinger, né? Para a gente entender bem. Pode passar, passou aí o slide para vocês, gente, ou não? Porque eu só estou vendo a primeira imagem. Ainda não passou, não. Não passou, professora. O João, faz o seguinte, clica aqui do lado, em vez de passar pelo cursor, clica aqui no slide abaixo. Melhor. Opa, mudou? Tá nesse Joseph Ratzinger e sua relevância ou não? Pra Não, vocês? não, Não? não. Mas eu acho que se você clicar aqui embaixo, do lado, em vez de fazer tela cheia, clicar aqui no próximo slide, você já vai conseguir mudar. Ah, Isso, maravilha. Isso mesmo. viu? Isso, a gente faz dessa forma, então. Tá ótimo, assim. Tudo Bom, bem. deixa eu só fechar a porta aqui, só um minuto, por favor. Então vamos lá, gente. Quem foi o Joseph Ratzinger, né? Ele foi um teólogo alemão, que depois se chamou Papa Bento XVI, certo? O pontificado dele foi de 2005 a 2013, né? Então a gente pode considerar que o pontificado de Bento XVI foi um pontificado relativamente curto diante dos outros pontificados. Quando veio o seu antecessor, né, João Paulo II, que teve um pontificado longo na história da igreja, isso faz com que a gente se pergunte, por que será que Bento XVI teve um pontificado curto, né? Ele foi olha, eu posso estar muito enganado no que eu vou falar agora aqui, porque me falha a memória, mas se eu não me engano, ele foi um dos únicos papas que fez a renúncia, que renunciou, né, ao pontificado. Normalmente os pontífices ficam até o final da vida, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, com o Papa Francisco, né? Mas ele fez todo um movimento, e a gente vai falar um pouco sobre isso para tentar entender um pouco essa mentalidade do Ratzinger, né? De, antes de assumir o pontificado na Igreja Católica, ele traz um arcabouço teórico fortíssimo como teólogo, né? De fato, quem foi que falou aqui? Será que foi não sei, foi João? Acho que foi João que ele citou. De fato, o Ratzinger ele é considerado talvez um dos maiores teólogos dos tempos do último século, assim, sabe? Mas, diferente do que muita gente imagina, ele não era um teólogo fechado ou um teólogo que não dialogava com outros pensamentos ou outras formas de enxergar a sociedade. Pelo contrário, quando a gente vai estudar um pouco Bento XVI, mas o Ratzinger, vamos falar assim, mas vamos usar esse termo, né? Olha aqui, o Vinícius colocou, 2 outros papas já renunciaram antes, só lembro o anterior a ele, São Celestino V no século que São Celestino V no século XIII. Então, eu não falei completamente errado, porque eu falei assim, foi um dos poucos, né? Então, de fato, sim, são coisas muito raras, assim, mas veja, se a gente tem aí o exemplo que o Vinícius deu lá no século XIII, então, de fato, a distância é muito grande dos tempos atuais, né? Bem, o que aconteceu? O que a gente percebe, né? O Ratzinger, ele foi um teólogo alemão, extremamente
renomado e extremamente intelectual. Primeira pergunta, quando a gente traz aqui não é só a nível da gente tentar entender, mas, por exemplo, quando a gente traz o perfil do Ratzinger e de Francisco, vocês percebem muita diferença? E quais diferenças vocês percebem? Vamos lá, gente, vamos participar da aula. Vocês percebem diferenças entre... Eu, Hum? uma coisa em que eu vi, eu não sei se realmente chega a ser verdade, mas creio que sim, de uma entrevista que fizeram com o ex-secretário do Papa Bento XVI, Aham. em que quando o Papa Francisco promulgou a- o documento que diminuía, né, o acesso a missa Vetus Ordum, né, o antigo rito, Uhum. o Papa Bento XVI ele ficou um pouco desapontado por conta que ele queria trazer mais essa unidade, né, com as pessoas assim, podendo ter essa liberdade em participar de um rito ou de outro. E ele já tinha dado mais acesso ao rito antigo, né, por conta disso, para as pessoas terem essa liberdade. Quando o Papa Francisco ele diminuiu o secretário, ele disse que o Papa Bento XVI ele ficou um pouco desanimado com isso, ele ficou desapontado, né, melhor dizendo. E, e creio que o Bento XVI, por ter vivido bastante antes do concílio e até querendo seguir bastante do concílio também, que muita gente diz que o concílio mudou tudo na igreja, mas na verdade ele não mudou tudo, né? O concílio, ele na verdade ele sabia que precisava de reformas, mas não foi uma reforma assim total na igreja. E o Bento XVI, ele que trouxe, como eu falei anteriormente, ele trouxe algumas coisas de volta da mais antigas e um pouco mais pomposo, vamos assim dizer, né? Uhum, Um pouco uhum. mais Talvez, ô João, talvez a gente possa, eu quero ouvir a opinião de vocês, né? Mas talvez a gente possa considerar que o Leão XIV tem algumas características nessa parte mais litúrgica de Bento XVI. O que que vocês acham? Sim, sim, É, professor. sim, Uma, inclusive, perdão, Vinícius, é só para eu complementar, daí eu já termino a minha fala. Que, inclusive, tem muitos que falam que o Papa Leão XIV é bem provável que ele vai ser meio que um Bento, quase que um Bento XVII, né? Por conta que ele, né, ele é bem litúrgico também. Aham, Ele segue assim, um pouquinho do pensamento litúrgico do Papa Bento XVI, né? De dar continuidade ao Concílio Vaticano II, porém ainda trazendo mais para a realidade dos dias de hoje. entendo. Pode falar. Obrigada, João. Pode falar, Vinícius. então, eu vejo que o Papa Bento XVI ele era mais pujante intelectual e espiritualmente do que o Papa Francisco, né? O Aham, Papa Francisco era mais prático. E o Papa Leão XIV agora, ele consegue pegar um pouco do melhor que os dois tinham. Porque Ah, ele, ao mesmo tempo que ele pujante também é um modo do Bento XVI, né? Ele uhum. tem uma maior sensibilidade para o simbolismo da liturgia, né? E por isso ele retoma um pouco daquela, entre aspas, pompa, né? Que não era pompa, era uma Tradição. forma de expressar o simbolismo da liturgia para torná-la mais divina, assim, né? E ao mesmo tempo que ele tem aquele pulso firme mais do Papa Francisco de questões mais práticas, sociais, né? E eu acho que isso é muito bom, como se fosse uma síntese dos dois, né? Interessante, bem colocado, Vinícius. Gostei, muito interessante a tua fala, porque vai ao encontro do que o João falou.
E, de fato, Bento XVI, ele tem um apreço nas questões litúrgicas e nas questões da tradição, e ele já trazia isso como teólogo, já como Ratzinger, né? O Ratzinger, ele participou ativamente do Concílio Vaticano II, ele foi um grande perito teológico, então a gente precisa entender, a gente pode falar um dia com o Edmar, para a gente fazer um curso de extensão só sobre o Concílio Vaticano II e sinodalidade, né? Porque daí a gente faz a leitura da igreja a partir do Concílio Vaticano II, né? Traz os documentos que foram debatidos e o que isso impactou no entendimento da sinodalidade nos tempos atuais, né? Mas o Ratzinger, ele participou ativamente como perito teológico, porque tem um grande conhecimento teológico, um grande conhecimento eclesiológico, né? Um grande entendedor de igreja católica e de sociedade, mas, ao mesmo tempo, ele sempre teve mais um perfil de uma fé racional, em diálogo com a cultura contemporânea, né? Então, vocês vão perceber que ele traz um perfil de tentar... esse é um dos grandes objetivos dele como teólogo, unir o entendimento da razão e da fé para que a compreensão da fé cristã católica seja não tanto na esfera do emocional, mas na esfera da patrística, na esfera do que os primeiros padres e os grandes teólogos trouxeram para a Igreja Católica como formação teológica, né? Então ele traz isso muito forte. O pensamento do Ratzinger é um pensamento fortemente pautado na fidelidade da tradição da igreja, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma abertura ao mundo moderno. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente pode achar que, e às vezes as pessoas fazem essa correlação, assim, isso é bem importante eu esclarecer para vocês. Que o Ratzinger, ele era um tradicionalista, né? E eu vou tentar esclarecer aqui para vocês o que é um tradicionalista e o que é uma pessoa que tem uma forte relação com a tradição, mas ela é aberta ao mundo contemporâneo. Uma pessoa que é muito tradicionalista é uma pessoa que ela se fecha, entende? Ela não consegue aceitar que o mundo mudou, que a sociedade mudou, e que, como igreja, nós precisamos dar respostas, como igreja, entendam? Fica claro aqui, como igreja, né? Dar respostas, como igreja, para uma sociedade que está em transformação. Então, quando nós somos muito não quando nós respeitamos a tradição, valorizamos a tradição, entendeu? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês foram aqui. Deixa eu só para entender. Vocês são de Curitiba? Todo mundo aqui de Curitiba mora em Curitiba? Não, o Luiz falou que mora no Pará, né, Luiz? Aqui do lado, entendeu? João, você mora onde, João? Eu moro na cidade de Araçoiaba, no Aham. interior do estado de São Paulo, porém eu pertenço à diocese de Itapeva, que fica ainda mais no interior. Ah, mais interior. Mas isso como é o nome da cidade? Araçoiaba, É que estado? estado de São Paulo. São Paulo, certo. E os demais? Mateus, Vinícius, Jorge, Gabriel? De onde que Eu Eu sou vocês... da mesma moro diocese que o em Nova João. Iguaçu. Oi? Eu sou de Araçoiaba também, diocese de Itapeva. Legal, são do mesmo diocese. Você, Eu sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. vocês todos têm aula online, gente, no propedêutico? Todos? Sim, Ah, sim, só sim. para saber. Uhum. Por isso que no início da conversa eu pensei, gente, eu não vi esses alunos lá na FAV, na Faculdade Vicentina, então estão todos online, entendi, pronto. Então, cada um é de um lugar diferente. Aqui, ó, eu tô vendo aqui o Gabriel, o Antônio, o Frei Edmir, você é de onde, Frei? Eu sou de Teresina, Piauí. Aqui do lado, né, Frei?
Olha, ó, o Sérgio está falando aqui que também mora em Belém. Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Tem alguns alunos do curso que são de Curitiba, mas eles não estão na aula no momento. Pronto, entendi. Não, por que que eu estou dando esse exemplo? Porque, por exemplo, vocês devem ter participado da celebração de Corpus Christi nas suas cidades, certo? Então, assim, vocês podem até comentar, mas, por exemplo, aqui em Curitiba, nós participamos da celebração de Corpus Christi e depois que houve a missa, aconteceu uma procissão, né, que saiu lá da catedral até um determinado espaço aqui da cidade, onde ia acontecer um momento de adoração e um momento de festividades em relação ao Corpus Christi. Certamente, onde vocês estão ou estiveram, houve algum momento nesse sentido, uma procissão, uma missa, entendeu? Em comemoração ao Corpus Christi, né? Esse modelo da procissão, então, eu saio da catedral, eu caminho na rua, eu canto cantos, eu rezo, isso é uma tradição, entende? É um simbolismo, entende? É, por que eu tô falando isso? Existe alguma coisa de errado nisso? Não, é evidente que não existe nada de errado nisso, né? Pelo contrário, faz parte do simbolismo católico. Agora, vou dar um exemplo de um excesso de tradicionalismo. Por exemplo, eu vou, por exemplo, comungar, certo? A igreja já autorizou que as pessoas comungassem nas mãos, certo? E algumas pessoas de pé, caminhando na fila da comunhão, e algumas pessoas comungam de joelhos. Já viram isso? Já? As pessoas comungarem de joelhos? Talvez vocês até comunguem de joelhos, não sei, assim. Mas quando eu tenho um excesso de tradicionalismo, eu acho errado comungar de pé. Na minha concepção, todos deveriam usar véu, todas as mulheres, todas deveriam usar véu, todas deveriam comungar de joelhos. Então, o que eu faço? O que o tradicionalista faz? Ele impõe a sua visão sobre a visão dos outros e da igreja, mesmo a igreja já tendo debatido esses temas exaustivamente e trazendo luz a essas questões. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Todo mundo está entendendo? Deixa eu ver o rostinho de todo mundo aqui. Então, assim, quando a gente é muito apegado ao tradicionalismo, a gente não consegue fazer a leitura que o Ratzinger faz, que é o quê? É ser fiel à tradição e também estar aberto ao mundo moderno, certo? Então, o que o Ratzinger fazia? Ele averiguava o mundo ao seu redor como teólogo, ele analisava os fatos e verificava o que a igreja pode responder para essa sociedade em que nós nos encontramos. E aí eu vou jogar a pergunta para vocês de volta. Na opinião de vocês, se vocês quiserem também falar, gente, vocês podem levantar a mãozinha, tá? Aqui no Zoom, aí eu consigo visualizar melhor. O João quer falar. Pode falar, João. Eu ia fazer uma pergunta, mas pode falar já agora. Pode falar, João, fica à vontade. Professora, me explica aqui. Então, a senhora falou que a pessoa tradicionalista é a pessoa que não aceita as mudanças. Isso, não. Então, qual seria o nome da pessoa que vive a tradição e consegue trazer essa, como é que eu posso dizer, essa aceitabilidade daquilo que a igreja traz até hoje? Não entendi, desculpa. Repete essa pergunta ao final. Qual é o nome que se dá Uhum. para a pessoa que a pessoa que gosta da tradição, que segue os princípios da tradição, né, aquilo que é essencialmente católico, Uhum. e vive o atual, né, vive ainda aceitando aquilo que a igreja traz. Na verdade, a nomenclatura dele é católico mesmo, entendeu? Ele é um bom católico, assim, sabe? Então, assim, o que a gente discute hoje muito nas questões eclesiais é grupos, por exemplo, muito conservadores. Eu não tô te vendo, cadê você? Ah, tá aqui, Gabriel. Grupos muito conservadores ou grupos muito progressistas. Gabriel, eu falei errado, Gabriel, João Marcos, perdão. Ai, meu Deus, cadê o aluno que me perguntou a pergunta aqui, gente?
Peraí, sumiu aqui. Bom, ou grupos muito conservadores. Levantou a mão aqui. Grupos muito conservadores ou grupos muito progressistas, entende? Então, assim, essa questão, ela existe ainda, claro, no ambiente eclesial, mas nós, enquanto membros da igreja, nós, e ainda mais vocês que estão estudando, se preparando aí para a filosofia, né, e para graduação, etc., as discussões teológicas, elas podem existir, podem acontecer e devem acontecer, certo? Isso não é problema, tá, gente? Isso não chega a ser um problema porque ainda mais que nós estamos no ambiente acadêmico, né? Mas o exemplo que você deu, assim, quem é esse católico que comunga com aquilo que a igreja promove e vive os seus princípios? É um bom católico, tá entendendo? É o católico que consegue convergir com o pontificado, que consegue compreender os documentos da igreja e que, se não compreende bem, busca formação, informação, certo? Então, isso é importante falar, porque às vezes alguns grupos se apropriam da personalidade do Ratzinger e dizem assim: o Ratzinger nos representa. E é um grupo muito, 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 muito conservador, tá entendendo? E não é bem assim, entendeu, gente? Quando você vai fazer a leitura correta do pensamento teológico do Ratzinger, você vai entender que ele não era nem um progressista e nem um tradicionalista. Ele tinha um pensamento pautado na fidelidade à tradição, mas ele era aberto ao mundo moderno. Ele enxergava quais eram os desafios do mundo moderno. E aí ele tinha um interesse em fazer o quê? Em focar a relação entre a igreja, a sociedade e a verdade da fé cristã. Aí eu pergunto para vocês, agora eu vou jogar de novo essa pergunta. Para vocês, do que vocês já ouviram falar do Ratzinger e do Bento XVI, qual era, na visão dele, quais eram os maiores desafios da sociedade contemporânea? O que ele falava? O que vocês podem comentar aqui comigo? Vocês se lembram? Para ele, eu acho que o maior desafio da sociedade moderna era o relativismo. Uhum. Ele focava bastante em relação a isso, né? A ditadura, ele chamava de ditadura do relativismo, e uma secularização como que cada vez mais englobante do mundo moderno, né? Que tendia a deixar a igreja de lado dos assuntos em que ela podia e devia se pronunciar, né? Uhum. Muito bom. O que mais? Mais alguém? João, pode passar o slide, por favor. Só que também falar um pouquinho. Eu acho que isso nós conseguimos ver muito isso que o Vinícius falou, e inclusive uma sociedade que cada vez assim menos assim lê, né, de ler, de buscar conhecimento, tudo, em que o Bento XVI ele escreveu muitos livros que era para condensar, né, muitos ensinamentos. Então, por exemplo, nós temos o compêndio do catecismo, em que, por exemplo, você pode pensar, tipo, nossa, tem o catecismo grande, por que comprar o compêndio? Ele percebeu que a sociedade precisava de algo menor para Entender compreender, melhor. para compreender a doutrina. E aí pegou e fez o compêndio que é pequenininho. E outra coisa também é o YouCat, né? Ele pegou o- os ensinamentos do catecismo para os jovens, porque ele percebeu que os jovens de hoje estavam com dificuldades para entender. E aí ele deu uma suavizada assim, né, na linguagem. Tanto que quando eu vou fazer pastoral junto com os outros daqui que pertencem à Diocese de Itapeva, eu pego o YouCat, porque ele tem uma linguagem muito mais adequada aos jovens do que o catecismo amarelo que a gente tanto conhece, né? Uhum, uhum. Muito interessante. Muito bom os teus dois exemplos, João, porque você fala tanto do compêndio, que faz
deixa o catecismo mais enxuto, e o CAT que ele tem, pelo menos o UCAT que eu tenho aqui em casa, é um formato de perguntas e respostas. Não sei se é assim que você tem, né? Esse mesmo. Ó, esse mesmo, né? Ó, o Sérgio está comentando aqui no chat: divórcio entre fé e razão. Parece que o cristianismo não tem nada a dizer ao homem contemporâneo, tão tecnificado e tão científico. Bem colocado, Sérgio, porque é justamente isso. Deixa eu só ver se eu consigo aqui visualizar o Sérgio aqui. É muito bem colocado que você colocou, Sérgio, porque. Já te deixo falar, Matheus, só um minutinho. É, é isso que muitas vezes as pessoas acham. A igreja não tem nada para oferecer, a igreja não tem nada a dizer. E, na verdade, não é bem assim, entendeu? Quem tem um entendimento e uma aproximação dos documentos, das falas da igreja, dos pontífices, e em especial do que o Ratzinger dizia, sim, a igreja tem muito a dizer sobre muitas coisas. E é isso que o Ratzinger fez. Ele fez essa ponte entre o que o magistério da igreja pensava e pensa, né, e o que a sociedade contemporânea estava vivendo. Pode falar, Matheus. Professor, o que que diz na encíclica do Papa Bento sobre acho que chama Spe Salvi? Não entendi sua pergunta. O que que ele escreveu na, Uhum. na encíclica Spe Salvi? Não Na, sei na, se assim se na, pronuncia. coloca aqui para mim que eu não estou conseguindo entender direitinho aqui no chat para mim, por favor. Daí eu já falo para você. Eu posso falar, professora, que eu não. Aqui eu não tô conseguindo levantar a mãozinha para ficar mais fácil. Mas Entendi. Só um minutinho. Quem tá falando? João que tá falando? isso, eu agora. João. Entendi. Só um minutinho, João. Só um minutinho, João. Ok. Você perguntou a Spe Salvia, do Bento XVI, né? É isso, né, Matheus? Na verdade, essa carta, na verdade, ela é uma encíclica, né? Ela fala sobre a esperança cristã e essa relação da fé com a razão, entende? Então, ela faz essa relação e ela traz um conceito de esperança em relação a, por exemplo, as questões globais do que estavam acontecendo e traz muito um aspecto assim: é possível, sim, viver uma vida cristã como mesmo em meio ao mundo como o Sérgio colocou, num mundo tão científico e tecnificado. Mas é uma carta, na verdade, é uma encíclica que trata muito de temas como caridade, como fé, como esperança, e fala muito do futuro desses cristãos, certo? Não sei se eu te esclareci, ou você quer que eu comente mais um pouquinho? Não? Tá bom. Pode falar, João, fica à vontade. Licença. É, eu exatamente pegando essa parte do que um mundo mais científico, em que as pessoas querem mais algo concreto ali, que dá para ver e tudo mais. Eu lembro de um momento que o Papa Bento XVI ele teve com algumas crianças que foram fazer a primeira Eucaristia, não lembro aonde, em qual país que ele foi fazer, mas as crianças assim, perguntavam algumas coisas para ele, né, e a resposta dele era sempre de uma maneira que ele, como muito acadêmico, né, ele dava uma resposta ao mesmo tempo que aceitável academicamente, ele ainda trazia para um pouco para a linguagem da criança, né? Então, o Papa Bento XVI ele fez muito isso, né, de tentar defender a doutrina da Igreja, porém se adequando ao mundo moderno. Isso mesmo. Muito bem colocado, João, isso mesmo. Então, a gente tem que excluir essa visão de que o Ratzinger tem uma visão anacrônica do tempo. Ele sempre teve uma visão muito atenta do que acontecia na sociedade contemporânea e fazia teologia a partir disso, certo, gente? Então, ficou claro, né? Outra questão também que o Ratzinger coloca é o entendimento do que é a igreja, né? E ele falava que a igreja ela era entendida como comúnio, como uma grande comunidade, comunhão, e dentro dessa comúnio
a Eucaristia, ela estava no centro. Então, isso também é bem importante, gente. O Ratzinger sempre leva em consideração que a centralidade da igreja está no Cristo. Bem forte isso e bem importante. Por que eu estou falando isso? A visão do Ratzinger é cristocêntrica, certo? Por que eu digo isso? Porque, às vezes, devido a demandas que existem de outras questões no ambiente eclesial ou outras visões teológicas, corre-se o risco de se colocar outras questões na centralidade do pensamento católico. E aí, o que o Ratzinger faz? Ele puxa você de volta. Ele vai e fala, não, existem muitas questões, existem muitos, digamos assim, demandas, desafios, mas nós não podemos esquecer que o centro da igreja está na Eucaristia e Cristo. Então, ele reforça isso, isso é muito importante. Por que ele faz isso? Para que não se perca a visão de fé, a visão mística, a visão do transcendente que existe na Igreja Católica, entendeu? Então, ele traz essa visão que muitas vezes pode se diluir, pode se perder, né? E aí ele diz que essa Eucaristia é a Eucaristia, a centralidade da Eucaristia que edifica a igreja. Ela é o corpo de Cristo no mundo. E aí eu estava tinha dado exemplo lá para vocês lá da procissão, e eu estava fazendo a procissão com o meu filho, eu tenho um filho de 8 anos, né? E aí ele me perguntou, mamãe, o que é? Ele frequenta uma escola confessional, a escola dos maristas, né? Mas ele está aprendendo ainda as questões da fé, a gente vai explicando, vai ensinando para ele. E aí ele falou, mamãe, o que é por que as pessoas, elas se alimentam desse pãozinho? Ele falou assim para mim, o que é esse pãozinho que as pessoas se alimentam e tudo mais? E aí eu fui explicar que era a Eucaristia, que era o corpo de Cristo, que isso alimentava o povo de Deus e tudo mais, né? E aí ele falou assim, mas aí ele fez uma pergunta muito interessante. Ele me perguntou, mas como é que a gente tem certeza que Jesus está na Eucaristia? Ele perguntou assim para mim. Aí se um catequizando de vocês perguntasse para vocês, Vinícius, Jorge, João, Luiz, Gabriel, que eu estou vendo aqui, Esther. Se um catequizando perguntasse para vocês, como é que eu posso ter certeza que Jesus está na Eucaristia? O que vocês responderiam? Eu talvez pegaria a fala que o próprio Bento XVI ele fez tentando explicar para uma criança, né? Hã? Nós não conseguimos vê-lo no pão, na hóstia, porém tem tantas coisas que também nós não conseguimos ver. Por exemplo, nós não conseguimos ver a nossa razão, porém nós sabemos que nós temos razão, né? Nós não conseguimos ver é, as por exemplo, as moléculas, mas ao mesmo tempo nós sabemos que elas existem, e, Uhum. entre outras coisas, né? E aí isso seria a nossa fé de que realmente elas existem. Você sabe que na hora, João, eu tive mais sorte para responder a pergunta, porque eu fui pega de surpresa, entendeu? Já deixa você falar, João Marcos. Eu fui pega de surpresa. Mas na hora, eu poder. Se fosse para você, João, e para os alunos do Propedêutico, eu poderia dar uma resposta bem teológica, né? Mas como é que eu vou responder isso para uma criança de 8 anos, né? Na hora, estava ventando, sabe? E aí eu falei, filho, você consegue sentir Você consegue sentir. Você consegue sentir o vento no rosto? Aí ele falou, você consegue sentir a brisa? Eu consigo, mãe, eu tô sentindo, o meu cabelo tá balançando. Ele falou, então, Jesus na Eucaristia é assim, você não está vendo, mas ele está aqui, você está sentindo ele. Aí eu falei, meu Deus, me salvei dessa, entendeu? Porque foi um bom exemplo. Aí assim, como criança, ele abriu os olhos assim e falou, então é assim, a gente sente muitas vezes e não vê? Eu falei, é assim, muitas vezes a gente sente e não vê, é uma questão de fé, falei. Aí pode falar, João Marcos, diz aí o que você pode comentar, por favor.
Professor, eu acho que a maneira que eu utilizaria para explicar seria justamente as Sagradas Escrituras, que diz a respeito sobre a última ceia. Se a pessoa acredita é, em outras coisas da fé, porque seria diferente da Eucaristia. E outra Verdade. maneira também por os milagres de Lanciano, os milagres na qual foram sendo mostrados, né, que a Eucaristia estava presente e que a ciência mesmo, a ciência com muitos estudos, porque a ciência caminha com a igreja, com a fé, também pode explicar esses milagres, também pode explicar a veracidade desses milagres também, né, de que realmente ele tem o corpo e sangue de Cristo. É verdade, João, muito bem colocado. Aí eu poderia trazer o exemplo do Carlo Acutis, na verdade, que fez um site, né, para divulgar os milagres eucarísticos. E que hoje isso ainda. Eu acredito que ele vai ser. A canonização dele vai ser agora em setembro, né? Se eu não me engano, né? E é um exemplo, muito. Oi? Desculpa, alguém É falou dia alguma coisa. 7 de setembro. Dia 7 de setembro, então tá pertinho aí. Então, assim, é um exemplo muito interessante de como que eu consigo trazer uma demanda social, por exemplo, a desconfiança, a falta de fé. Então, aí um exemplo que foi dado. Eu dei um exemplo, eu estava caminhando na rua lá com meu filho, e eu dei o exemplo da Brisa, mas o exemplo do João também é muito bom. Eu posso te trazer os milagres eucarísticos, né, que já estão categorizados, que estão na internet, possa conhecer, etc e tal, né? Eu acho que eu fui mais poética, né? O João foi mais assim, ó, vou ver no preto e no branco onde é que estão os milagres eucarísticos para você ver, né? Mas, de qualquer forma, é isso que Bento XVI, é isso que o Ratzinger fala. Vamos entender as demandas sociais, as dúvidas das pessoas e vamos trazer uma resposta à luz da tradição e do magistério da igreja. João, pode falar, por favor. Estou nas aulas, né? Estou assistindo a aula aqui, tá bom. Então, com o áudio aberto. Deixa eu ver, acho que da irmã Zeneide. Seu áudio está aberto, irmã. Pode falar, Jorge. Bem, só que eu queria complementar da explicação que a senhora pediu, da pergunta. Eu Uhum. tentaria traduzir aquele conceito aristotélico de aparência de substância e acidente. Eu explicaria que assim como a gente muda de roupa e muda de aparência quando a gente vai crescendo, ao longo do dia, a gente vai mudando, mas a gente continua sendo por dentro a mesma pessoa. Certo. A mesma coisa com a Eucaristia. Jesus ele mudou de aparência, por fora ele é diferente, mas ele é o mesmo de 2000 anos atrás. Boa, Jorge! Vou guardar essa, viu? Muito boa para trabalhar com os catequizandos, isso mesmo. Porque traz essa visão de que a essência não mudou, não é verdade, Jorge? É isso que você está querendo dizer, né? Que a essência é a Isso. mesma. Eu tentei traduzir aquele conceito aristotélico de substância e acidente. Acidente, muito bom, ótimo, maravilha. Então é isso, gente. Quando a gente vai então entendendo essa visão, né, do entendimento de que a Eucaristia ela edifica a igreja então ela se percebe como esse sinal de salvação, né, de comunhão com Deus, né? Uma outra questão também que ocorreu no período do Ratzinger foi a participação da Lumen Gentium, né, que traz, então, esse entendimento da natureza espiritual e do papel da igreja na sociedade contemporânea. Então, essa comunhão que existe, né, entre a Trindade e que fundamenta, então, a missão da igreja. Então, a gente não pode esquecer que, sim, esse pilar basilar que nós temos de que a igreja ela tem esse modelo de trindade, é o que fundamenta toda a nossa crença, toda a nossa forma de pensar e de ser igreja, né? Pode passar o próximo slide, por favor, João. Outra questão também que o Ratzinger fala ele faz inúmeros contrapontos quando a gente fala sobre fé e modernidade. Acho que foi o Vinícius que comentou sobre o relativismo. Foi você que comentou, Vinícius, sobre o relativismo? Deixa eu ver aqui.
Acho que você não está me ouvindo, né? Mas acho que foi. É, quando a gente fala de fé e de modernidade, o Ratzinger, o que ele faz? Aí eu vou voltar de novo no início da aula. Ah, professora, a questão muito tradicionalista. O que acontece quando eu sou muito tradicionalista? E eu não estou falando só de fé, não, gente. Eu estou falando, assim, de visão de mundo. Por exemplo, assim, pessoas que falam, assim, nas frases do tipo, no meu tempo era assim, era assado. No meu tempo fazia assim, fazia assado. Nesse tempo não é bom. Nesse tempo não é produtivo, não é saudável, seja o que for, entendeu? Quando eu tenho uma visão muito voltada para o passado, sem reconhecer as necessidades do tempo presente, isso faz com que eu me feche numa caixa, numa caixinha, entendeu? E não permita que eu consiga discutir, debater ou dialogar com as pessoas. Ou então, todas as questões atuais, contemporâneas, o tempo todo eu me escandalizo, o tempo todo eu condeno, eu julgo a sociedade. O Ratzinger traz outra visão. Ele fala assim, ele reconhece os valores positivos da modernidade, mas ele alerta para os excessos, certo? Quem está fazendo isso agora é o Leão 14. Ele está falando sobre, principalmente sobre a questão da inteligência artificial. Eu acho que vocês devem ter visto isso. É uma coisa que o Francisco, olha, eu posso estar, se Francisco falou, eu não peguei. Mas se ele falou, ou falou muito assim agora no final do pontificado dele, mas eu já vi várias vezes o Leão 14 falando dos valores positivos da inteligência artificial, mas também alertando para os excessos e para os perigos, né? E o Ratzinger fazia isso, ele reconhecia os valores positivos. Olha aqui, o Sérgio está comentando aqui, deixa eu ver. Falou numa entrevista, isso mesmo, Sérgio, ó, eu vi alguma coisa nesse sentido. Pode falar, Matheus. Eu acho que teve uma mulher que perguntou pro Papa Francisco que se preocupava, a Uhum. inteligência artificial se preocupava ele. Aí ele respondeu que preocupava mais a inteligência humana Que ele do se que a preocupa. inteligência artificial. Ele respondeu isso. Uhum. Pois é, né? Mas de qualquer forma, né? Quem rege a inteligência artificial são seres humanos, são os programadores, na verdade, são pessoas que organizam esse processo, todos esses algoritmos e todas essas questões. Já o Leão 14, ele já tem dado mais ênfase nesse sentido. Na época do Bento XVI, do Ratzinger, isso não existia ainda, não nesse formato que nós temos, certo? Não nessa estrutura. Mas ele falava o quê? O que é modernidade? Por exemplo, a forma de se trabalhar, a forma de se relacionar, a forma de conhecer, de se trabalhar, enfim, a visão de mundo, por exemplo, a perda da fé, que é uma coisa que também preocupava Bento XVI, né? Que é a questão da perda da fé, a perda de valores, de critérios. Isso era algo que chamava muita atenção do Ratzinger e que ele fazia inúmeros alertas. E aí ele faz essa crítica, então, que foi falado aqui na aula, sobre o relativismo e o subjetivismo ético moderno. Aí vem a pergunta: o que é relativismo, gente? O que vocês entendem por relativismo? Vamos ver, quem é que pode contribuir aqui? Ó, Eu creio que deixar muito aberto para, aham. deixar muito aberto para opinião, né? Um faz uma coisa, outro faz outra. Creio que na minha concepção seja isso. Boa, muito boa. Pode falar, Jorge. O meu áudio cortou um pouco, então a senhora me perdoe se a resposta for desconexa. Tá Mas bom. relativismo é quando se perde de vista o valor objetivo na nossa fé, quando nós perdemos de vista aquelas questões centrais que nos foram passadas ao longo desses 2000 anos, desde, desde Cristo, desde os apóstolos. Quando a gente Uhum. começa a relativizar, por exemplo, o valor eucarístico, ou
o valor da missa, quando a gente começa a relativizar o que é e o que não é pecado, o que é e o que não é doutrina, quando se perde de vista essa objetividade. Existem costumes que podem ser adaptados, mas a partir do momento que isso deixa de ser sobre coisas superficiais e se torna sobre matéria de doutrina, cai no relativismo, o Entendi. que é intrinsecamente nocivo à fé. Uhum. Muito bom, muito bom. O que mais, gente? Professor, Pode falar. mas isso se alarga muito além do campo da fé, porque, por exemplo, hoje, por conta do relativismo, né, as pessoas hoje são muito mais sensíveis ao que as coisas parecem para elas do que o que realmente elas são, né? E não tem esse interesse de buscar, né, o que as coisas são e a finalidade delas. Então fica aquele meio que subjetivismo ao modo lá daqueles antigos sofistas, né? Parece que os sofistas da época de Sócrates venceram e hoje a sociedade é praticamente toda assim, né? Exatamente. Por exemplo, quer ver, Vinícius, um exemplo? Vamos ver se você concorda comigo e os demais. Mas, por exemplo, um valor relativista é o valor da vida, certo? Então, assim, até que ponto a vida tem o seu valor? Então, vamos supor, quando uma sociedade, era isso que o Ratzinger falava, quando uma sociedade, relativiza o valor da vida, é algo muito perigoso. Por exemplo, a eutanásia, né? Uma pessoa tem uma determinada doença degenerativa, então ela pede para, ela solicita a eutanásia no seu país, né? Porque ela não está disposta a passar por aquele sofrimento, por aquelas dores, etc., né? Ou, por exemplo, a questão do aborto, né? Quando uma sociedade, ela permite... Agora, saiu semana passada, não sei se vocês viram que saiu na França, né? Já existiu uma lei do aborto na França, né? E agora, eu posso estar enganada, se alguém puder pegar a matéria e colocar aqui no chat, mas agora saiu uma lei que estende o prazo para que a mulher possa abortar mais tardiamente na gestação. Então, depois, se alguém encontrar essa matéria, coloca aqui no chat, porque eu assisti aqui no jornal, sabe? Então, quando você, por exemplo, não é, por exemplo, a questão da vida, a questão do aborto, a questão da eutanásia, essas questões, e é o exemplo também que o Vinícius deu, é bem interessante isso, Vinícius, porque não está só estendido ao campo da fé, se alarga muito mais, se alarga a, a vida como um todo. Quando o relativismo que o Ratzinger fala é exatamente isso. É assim, a tal ponto eu desejo que a minha forma de pensar e a minha forma de ser se sobreponha a todas as coisas que eu perco a noção do que é moralidade, que é diferente, gente, de moralismo, né? O moralismo é o excesso, é o julgamento, é a lei pela lei. A moralidade não. A moralidade ela passa pelo entendimento da ética, ela passa pelo entendimento filosófico, teológico. Então, quando isso sim preocupava muito o Ratzinger, a questão desse relativismo que se ampliava, certo? Quando ele fala do subjetivismo ético moderno, é quando assim tudo é muito a questão ética, a questão social, tudo é muito assim, depende. A palavra assim, depende, né? Então, no sentido de que o Vinícius pode ter uma visão e eu posso ter outra, e tá tudo bem, certo? E não é bem assim quando você trata de alguns temas que são temas sensíveis à proteção social, certo? Por exemplo, aos direitos humanos, à dignidade humana, à proteção da sociedade como um todo. Então, essas questões levavam o Ratzinger a questionar a sociedade. Muito cuidado, ele dizia,
com esse relativismo que pode trazer muitos males para a sociedade contemporânea. Muito cuidado com as discussões éticas que são muito diluídas, que são muito líquidas. Tem um autor chamado Zygmunt Bauman, não sei se vocês já ouviram falar do Zygmunt Bauman, mas ele é um autor, o Vinícius falou que já ouviu falar, que é um autor, é um sociólogo, foi um sociólogo polonês, e ele falava que essas questões de valores e questões assim, de entendimentos morais acabam se diluindo numa sociedade que não tem mais um norte, entende? Então, isso fez com que o Ratzinger propusesse esse diálogo entre a ciência, entre a filosofia e entre a cultura, mas sem diluição da verdade cristã. Então, percebam que, o Vinícius colocou aqui, Sociedade Líquida, é isso mesmo, Vinícius. Gente, aqui super indico, se vocês quiserem ler esse livro, Sociedade Líquida, do Zygmunt Bauman, esse autor, e ele traz muitos esses questionamentos sociais da contemporaneidade, então acho que vale a pena, assim, fazer essa leitura, né? Aí o Ratzinger, ele faz o quê? Ele promove, então, esse diálogo entre a ciência, entre a filosofia e entre a cultura, sem perder essa verdade cristã, né? E ele traz esse debate, esse diálogo crítico no mundo moderno. Então, ele não se isenta desse diálogo crítico, né? Então, a gente vai lendo os livros dele, a gente vai compreendendo a visão que ele tem, tanto litúrgica quanto... Por exemplo, vocês talvez já tenham ouvido falar do livro Jesus de Nazaré, provavelmente, né, que é a trilogia de Jesus, que são livros muito interessantes também, e enfim, ele tem inúmeros livros, assim, que são muito interessantes de serem lidos e de serem aprofundados, certo? Pode passar, por favor, João. Vamos passar aqui no Fé e Sociedade. Outra questão também, que aconteceu muito no período do Ratzinger, assim, e que alguém aqui colocou alguma coisa aqui no chat, assim, o que a fé cristã tem a dizer para os tempos atuais? Porque muitas pessoas falam assim, os católicos, os cristãos, não tem nada a dizer para essa sociedade que está nos tempos que nós nos encontramos. Eles estão à parte, ou eles estão com uma visão, que o Vinícius colocou aqui no chat, deixa eu ver aqui, Jesus de Nazaré, aí na biblioteca, saiu na minha biblioteca católica, eu não sabia que estava com eles lá. Então, assim, eu li, sabe, Vinícius, mas foi, acho que não me lembro a editora, não é verdade, não me lembro. Bem, o Ratzinger, ele já dizia o contrário, ele dizia que a fé cristã, sim, tem algo muito importante a dizer para a sociedade. E o cristianismo não pode ser visto como uma religião isolada. Então, ele tira essa mentalidade que nós estamos à parte, que nós estamos excluídos, ou então somos um grupo separado. O cristianismo não é uma resposta para um grupo separado. O cristianismo é a boa nova que deve ser anunciada para todas as pessoas, certo? Então, ele trazia muito claro isso nele. O cristianismo tem, sim, a fé cristã tem sim algo a dizer à sociedade e tem como transformar essa sociedade. Então, ele considerava que a fé cristã, ela pode sim ser uma resposta para os dilemas da fé dos tempos atuais. Ela pode trazer respostas para dilemas como vida e morte, família e sociedade, trabalho e ciência, tecnologia, sofrimentos, dissabores, doenças da alma, né? A gente usa doenças da alma, seria uma linguagem talvez mais poética, mas são as doenças da saúde mental, saúde emocional, certo? Então, debates que durante muito tempo eram ou temas de tabu, ou temas também que não eram comentados. Então, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo para você, deixa eu ver aqui que o João colocou. Tem uma trilogia da editora Planeta e da minha biblioteca em volume único. Legal. Então, aqui vai a sugestão também, gente. Jesus de Nazaré, também muito interessante, vocês podem gostar desses 3 livros, dessa trilogia, certo? E aí, o Ratzinger considerava que a fé cristã, ela é um dom de Deus, né?
para que o ser humano seja capaz de expressar esse amor a Deus e esse amor aos outros, ao próximo, aos que estão perto dessa pessoa, desse indivíduo, né? E assim, quando você considera que a fé cristã ela tem uma resposta para dar para a sociedade, então você coloca o cristianismo como protagonista, tá entendendo, gente? Então, e aí vem a pergunta, mas como é que eu posso ser esse protagonista? Você pode ser esse protagonista na tua escrita, na tua fala, na tua forma de você se relacionar, sempre de forma respeitosa, sempre de forma inclusiva, sempre de forma gentil, mas trazendo esse embasamento, essa formação cristã, que pode contribuir muito na pastoralidade, pode contribuir muito nas questões sociais e humanas. Então, ele considerava que sim, a fé cristã tem respostas e pode dar respostas, ela não deve ser colocada como algo deixada de lado, certo? Ou como aquelas pessoas que pensam daquela forma e não tem nada a contribuir. Pode passar, João, vamos aqui, fé e razão. Outro ponto do Ratzinger é que ele valorizava profundamente a questão da fé e da razão. Então, e ele, olha que interessante, ele usou um termo que ele falava que a razão também, ela pode purificar a religião de certas patologias. Ele usa esse termo da saúde, né? E aí eu vou jogar a pergunta para vocês de novo. O que o Ratzinger quer dizer quando ele fala que a razão pode purificar a religião de suas patologias? O que tem de patologia na religião que a razão pode, de alguma forma, contribuir para a sua purificação? O que vocês acham? Alguém? Perdão, professora, qual que era a pergunta? Perdão. Como a razão ela pode purificar a religião de algumas de suas patologias? O que a razão pode ajudar numa melhor vivência da religião? Eu acho que podemos pegar nisso a frase de Santo Agostinho, né? É preciso entender para crer e crer para entender, talvez. Uhum. Isso é muito interessante, verdade. O que mais? Mais alguém? Alguém colocou, o Gabriel colocou uma touca na cabeça, deve estar com frio. Não. Jorge, Bom, pode falar. Na nossa própria capacidade, a razão é importante, no caso para a religião, da nossa própria capacidade de propagar a fé. Ao Uhum, longo da história, principalmente nos primeiros séculos, houveram diversos concílios onde heresias só foram, heresias foram refutadas principalmente pelo uhum, âmbito racional, vendo suas contradições racionais. Aqui trazendo mais para Terra Brasilis, né? Aqui a gente tem um grande problema, pelo menos o que eu vejo como um problema, que a fé das pessoas não é madura. Você não consegue explicar, você não consegue aprofundar em temas. Eu tenho muitos colegas da minha época de escola que saíram da igreja e foram ser evangélicos porque eles não se importavam com a razão, com o sentido das coisas, só com o sentimento. uhum, Inclusive, eu tenho uma amiga muito próxima que falou isso. Ela foi para a igreja evangélica porque lá ela se sentia melhor. Veja bem, sentia, uma mera sensação. Então, quando a razão ela é importante para que a pessoa se mantenha firme na fé e para que a fé se propague. Eu mesmo, eu só fui capaz, eu tenho um amigo protestante, o nome dele é Mateus, que, isso da época de ensino médio também, que eu só era capaz de refutar ele no âmbito racional, uhum. encontrando contradições racionais nos argumentos dele, porque na época eu ainda era recém-convertido e não tinha muito contato, não tinha muito domínio da Sagrada Escritura. Então a importância da razão está justamente em manter e propagar a fé. Mesmo.
Boa colocação, Jorge. E eu vou complementar a tua fala, Jorge, falando assim que a, a razão ela pode contribuir para alguma das patologias da religião, que é o fanatismo religioso, certo? Então, muitos de nós talvez convivamos com pessoas fanáticas. E o fanatismo religioso pode perpassar também dentro do catolicismo, né? As crenças, por exemplo, coisas que nós recebemos no WhatsApp, nas redes sociais, onde nós acreditamos em falas, em aparições, em situações supostos místicos, supostos, assim, enfim, pessoas que se dizem que veem manifestações, visualizações. É preciso tomar muito cuidado, gente. É preciso tomar muito cuidado. E a igreja, ela é muito ponderada nesse sentido, certo? Então, quando você é um estudioso, vocês que são seminaristas, né, religiosos, diáconos, enfim, é preciso purificar muitas vezes a religião através. O que o Vinícius está levantando o rosto do Leão 14 aqui? Ô, Vinícius, você está colocando a foto do Papa que você está dizendo que o Papa está me apoiando, é? Acho que ele não viu agora. Ai, meu Deus. Depois eu falo de novo. E aí o É que a gente recebeu aqui um folheto para a gente rezar pelo Papa, que hoje aqui na diocese é o dia da santificação do clero. Ah, entendi. Eu achei que você botou a foto do Leão 14, que ele estava me apoiando aqui, dizendo, tá certo, professora, tudo que você está falando tá certo. Olha o Gabriel colocando também aqui, viu? Muito bom, gente. Reze pelos padres, pelo Papa, né? E aí, o Ratzinger, ele fala sobre essas patologias. O fanatismo religioso é um desses. É o perigo de muitas vezes acreditarmos em aparições, místicos. Gente, muito cuidado, muito cuidado. Tudo isso precisa passar por um crivo da fé católica, de peritos da igreja, certo? Então, antes de acreditar em um monte de coisas, de visualizações, profecias, sabe essas coisas assim? Profecias, o que é dito, não é dito. É preciso racionalizar, é preciso ouvir o que a igreja tem a dizer, é preciso ouvir o que os teólogos da igreja, que são especializados na área, têm a dizer, antes de acreditar em coisas que não são reais, né? Outra questão também é que a razão, ela pode tirar de nós, muitas vezes, visões, assim, muitas vezes que nós temos de... Esse é bem importante. De um endeusamento de lideranças na igreja, certo? Então, por exemplo, eu tenho um formador, eu tenho uma liderança, eu tenho um coordenador, eu tenho enfim, e eu acabo endeusando esse indivíduo, né? Eu acabo trazendo para ele até mesmo uma visão de quase de uma pessoa assim perfeita, né? Isso é uma patologia da fé, é uma imaturidade. Por que isso é uma imaturidade? Porque todos nós somos imperfeitos, todos nós temos limites, todos nós temos deficiências, vulnerabilidades, todos nós, né? Então, a razão, o que ela vai fazer? Ela vai purificar em mim esse meu olhar, de entender que nós estamos em comunidade, de entender que nós somos limitados, temos as nossas vulnerabilidades e podemos seguir em frente como igreja, como comunidade, sem esse endeusamento. Aqui eu dei 2 exemplos, certo? O fundamentalismo religioso, o fanatismo religioso e o endeusamento de lideranças. A gente poderia trazer inúmeros outros exemplos que foram dados, né, que vocês deram para nós aqui. Mas é só para a gente entender que, sim, a fé e a razão têm essa força de caminharem juntas, né, para trazer melhores resultados, um maior amadurecimento e um maior entendimento sobre o nosso entorno e de quem nós somos. E o Ratzinger fazia muito questão de ressaltar isso. Vamos aqui no último slide, gente, aqui. E outra questão também que o Ratzinger trazia era
a visão dele não era uma visão assim, a gente pode considerar assim, achar assim, o Ratzinger tinha uma visão assim, teológica, sem ter um compromisso com a sociedade e com as mazelas da sociedade, e não é real também isso, certo? Ele falava assim, que é preciso ter uma ação social vinculada à doutrina social da igreja, e a gente sabe que a doutrina social da igreja, ela traz essa proposta de trazer um entendimento dos sofrimentos humanos, da pobreza, da miséria, das guerras, dos sofrimentos sociais, e traz uma resposta cristã, e traz uma resposta para o entendimento do que isso significa. Então, ele vai falando, né, que a fé cristã, ela tem consequências sociais muito concretas, que é o quê? 2 pilares, a caridade e a justiça. Então, quem promove a fé cristã, quem é cristão, precisa trazer dentro do seu cerne caridade e justiça. E aí, em que momento a igreja traz essa resposta? Através, claro que isso já existia de forma no dia a dia do evangelho, na construção do pensamento cristão, mas isso se sistematiza na doutrina social da igreja. Quando a gente fala, quando se trata de forma bem, bem específica o que é a dignidade da pessoa, a dignidade do homem, a dignidade da mulher, a dignidade do indivíduo, o bem comum, quem nós somos, onde nós nos encontramos, o espaço que nós vivemos, a dignidade da moradia, do saneamento, da habitação, da educação, da saúde, por exemplo, da libertação da insegurança alimentar, né? E aí vocês devem saber o que é insegurança alimentar, é quando a pessoa ela não sabe se ela vai ter alimento no dia seguinte para comer, isso é insegurança alimentar, e que isso gera depressão, estresse, sofrimento, angústia. Então, a igreja, ela não propõe modelos políticos, mas ela traz... Perdão, gente. Ela não propõe modelos políticos, mas ela traz... Olha, bem interessante, isso o Ratzinger fala. Ela não traz modelos políticos, mas ela propõe critérios éticos, certo? E a partir desses critérios éticos é que eu consigo, então, expressar a caridade, a justiça nas questões sociais, principalmente quando se trata do compromisso com os mais pobres e com os marginalizados. Para a gente poder fechar essa aula, pode tirar o slide, descompartilhar, João? Para a gente poder fechar essa aula, a gente entende o quê? O Ratzinger, ele traz o quê? Vamos então resumir o pensamento dele. Ele traz uma visão onde Cristo está no centro a partir da Eucaristia. Ele diz que a igreja, o cristianismo tem respostas atuais e concretas para os tempos contemporâneos. Ele se preocupa com problemas sociais graves, principalmente uma ética subjetivizada, que é muito perigosa, e a questão do relativismo, que faz com que as pessoas não tenham noções reais do certo e do errado, do bom e do mal. A partir disso, a gente traz uma tríplice: fé e modernidades, quais são as preocupações, e ele ressalta os benefícios que a modernidade pode trazer com a tecnologia, com o desenvolvimento, mas fazendo alertas dos perigos do que isso pode ocorrer se não for bem direcionado e controlado. Ele traz uma visão de que fé e sociedade podem caminhar juntos, e a religião, o cristianismo, tem respostas reais e concretas para essa sociedade que vive não somente a pobreza material, mas a pobreza espiritual, a pobreza humana, o abandono humano, né? E traz também a questão da fé e da razão. A razão pode, sim, também contribuir por uma maior purificação de uma fé mais centrada, de uma fé mais bem construída, bem sedimentada e madura. E, por fim, ele fala: a igreja tem respostas para as questões sociais, também quando se trata de questões de pobreza, de sofrimentos, de guerras e dos maus sociais.
A caridade e a justiça precisam perpassar essa sociedade. E aí ele reforça, não são modelos políticos, mas são critérios éticos. Então, fazendo uma síntese da aula que a gente teve hoje, esses são os principais pontos do pensamento do Ratzinger. É claro que a gente teve aqui uma aula, a gente teve que fazer uma pós-graduação com muitas aulas para nos aprofundarmos em muito mais temas que o Ratzinger pensaria. Mas aqui de forma sintética, eu consigo trazer para vocês alguns pontos relevantes. Para a gente poder finalizar, a gente só tem 1 minuto da aula. Então, assim, para a gente poder finalizar a aula, eu gostaria de que vocês me dissessem o que vocês consideram no pensamento do Ratzinger que hoje pode, sim, transformar a sociedade, pode contribuir para fazer com que a sociedade possa ser aperfeiçoada e transformada. O que vocês poderiam me dizer? Assim, eu acho que muito daquela encíclica dele da Spe Salvi diz respeito à nossa sociedade também, porque lá no meio da encíclica ele começa a falar de algumas mazelas da nossa sociedade, né, como pôr a esperança como que salvação da humanidade pelos seus próprios esforços a partir do trabalho, no liberalismo, né, ou a partir da valorização excessiva da liberdade, né, da valorização excessiva da razão, né, e ele traz um pouco de uma proposta de um antídoto, né, para isso, para hoje, né, uma das respostas que ele dá é colocar nossa esperança no lugar certo, né, que é esperar em Deus não somente para construir uma vida voltada somente para a vida eterna, mas já iniciar essa vida eterna e essa participação divina aqui, né? Mas o que isso demandaria seria uma abertura, né? Uma abertura à fé e uma abertura à caridade, coisa que as pessoas no mundo de hoje não estão muito dispostas a fazer, né? Inclusive, essa separação que houve entre a sociedade e a igreja provém disso, né? De que nem sempre as pessoas se agradam com o bem, né? Uhum. Um bem objetivo. Muito obrigada, viu, Vinícius? Obrigada pela tua contribuição. Mais alguém gostaria de falar, gente? Fazer mais algum comentário? Deixa eu ver aqui. Então, ótimo, gente. Obrigada, viu, pela participação de vocês na aula de hoje. Foi muito bom. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o Ratzinger, vamos falar com o Edmar. O professor Edmar podia fazer um curso de extensão, né? Que daí a gente pode chamar vários professores para participarem aqui com a gente. Vai ser muito bom reencontrá-los, tá bom, gente? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e a gente vai se falando. Até!